Como que eu devo me portar numa audiência de instrução e julgamento? Vamos lá. Então, o tópico de hoje é para falar com advogados sobre audiência, instrução e julgamento e de que modo que eu devo me portar, como que eu faço essa audiência, enfim, dicas que são importantes para você que faz tempo que não faz ou nunca fez nenhuma audiência, como que funciona. Bom, primeiro passo então é entender como que funciona a audiência de instrução e julgamento, tá? A instrução e julgamento, ela serve para o quê? Produção de provas orais. Então, ali é o momento em que você já produziu toda a prova documental no processo, já apresentou todos os documentos, e agora é hora de produzir as provas orais, as provas que que serão ouvidas naquele ato, naquela audiência. Primeiro começa pelos peritos e assistentes técnicos, né? Então, se você nesse teu processo teve perícia e você quer ouvir o perito por algum motivo, você vai pedir para ouvi-lo, né, em algum momento do processo, antes da audiência, evidentemente, então o primeiro passo é ouvir. Mas antes disso ainda, como que funciona a audiência, né? Que eu sinto que é uma grande preocupação dos advogados. Eu entro e faço o quê? A resposta é nada. Você entra na audiência, a audiência é marcada para 1h30. Você entra na audiência e não faz nada. Cumprimenta, tal, e espera. É só isso que você tem que fazer. Então, se for online, né? Você entra na audiência e espera. O juiz, em algum momento, ele que vai presidir a audiência, ele vai entrar e dar a diretriz. Você só tem que ficar atento com relação aos momentos importantes para você intervir. Quando você precisar intervir, se você sentir que tem alguma coisa errada no procedimento, você pede pela ordem, né? Que é a frase que você utiliza para pedir a palavra. Você pede pela ordem e aí você explica o porquê que você está pedindo pela ordem, né? Qual é o motivo, o que está errado ali que você identificou. E então, veja bem, imagina que o juiz, isso é comum, tá? Não é nenhum absurdo que eu estou falando. É comum, você entra ali no link, né, da audiência e aí começa a audiência. Sucesso. Começou a audiência, daqui a pouco o juiz fala assim, quem são as testemunhas? Ó a frase, quem são as testemunhas? Mas o juiz pulou perito, eventual assistente técnico, o juiz pulou depoimento pessoal. Então, se você prestar atenção e perceber que tem uma ordem que você deve seguir, o magistrado também, você vai pedir gentilmente, evidentemente, você não pode perder a razão, né? Pela ordem, excelência, eu tenho perito para ser ouvido, ou eu tenho assistente técnico para ser ouvido, ou ainda eu pedi para ouvir o depoimento, para fazer o depoimento pessoal. Então você esclarece qual é a ordem que o juiz ali eventualmente não percebeu e que foi direto para a prova testemunhal, tá? Então a ordem da audiência qual que é? Primeiro o perito e assistente técnico, depois o depoimento pessoal, autor e réu, aí sim, depois sim, testemunhas, autor e réu. Tá? Então, seguindo essa mesma ordem cronológica, sempre dentro de uma audiência. Ela é online, então você só tem que se preocupar. Tem perícia para ouvir? Não, não tem. Então tá. Tem depoimento pessoal? Aí é uma pergunta que você que você já sabe com o que você pediu de prova no processo, tá? Então, antes do processo, antes da audiência, você já sabe. Você pediu o depoimento pessoal? Não pediu? Então não tem. Você pediu prova testemunhal? Não pedi, então não tem. Então, às vezes a audiência nem vai acontecer. Ou você pediu, mas a testemunha não compareceu, ou enfim, ou você vai desistir. Mas o fato é que a prova, a audiência, ela só é marcada porque teve em algum momento, alguma das partes disse assim, eu quero produzir uma prova oral. E aí vai ser marcada essa audiência para oportunizar esse momento. Então, ela não é obrigatória em todo o processo. Ela é nos momentos em que se tem uma produção de prova oral. Então, tem perito para ouvir? Legal. É o primeiro cara que vai ser ouvido. Assistente técnico vai ser na sequência. Depois, tem depoimento pessoal? Sim ou não? Aí, se você tiver, você vai ouvir, você vai pedir para ouvir no depoimento pessoal, claro, sempre a parte contrária, né? Você não pede para ouvir o seu próprio cliente, porque o seu próprio cliente, você já manifestou a vontade dele na petição. Então, se você é autor, você manifestou onde? Na inicial. Se você é réu, você manifestou onde? Na contestação. Então, no depoimento pessoal, você pede da parte contrária. Então, você pediu o depoimento da parte contrária? Pediu, então você vai ouvir, tá? A parte contrária pediu o teu depoimento? Não pediu. Só que, de repente, o juiz manda te ouvir, entende? São algumas questões que você tem que ficar atento na audiência para você mandar bem. Então, teve pedido de depoimento pessoal? Não, não teve. Daqui a pouco o juiz manda ouvir. Pela ordem, não houve pedido expresso de produção de prova, né? E aí você vai impugnar essa oitiva. Claro que se o juiz ouvir, depois você consta ali a tua impugnação para que fique claro que você não concordou com aquela oitiva. Depois você pode levar isso para o tribunal, tá?
Então, basicamente, isso tudo de maneira muito leve. Por isso, gente, que eu não sei como é que chega na internet os vídeos das pessoas brigando em audiência. Sabe por quê? Porque é muito simples. Se você está com a razão, é só registrar em audiência. É só registrar, é gravado, a audiência é gravada. É só registrar. Ó, registro aqui, então, que, que esse acontecimento ele vai contra a lei e que depois a gente vai recorrer ou vai encaminhar para o CNJ para derrubar. Pronto, não precisa puxar briga ou falar em voz alta, entende? Então, enfim, mas isso aí é uma situação, eu acho que talvez uma ou outra, né, acaba uma das partes perdendo a razão, mas via de regra você não precisa se preocupar com isso, porque isso não é para acontecer, tá? Bom, dito isso, você, depois do depoimento pessoal, vai para a oitiva das testemunhas. Isso tudo de maneira online, né? Agora, se for presencial, o que eu sinto que muita gente tem preocupações hoje, né? Do presencial, porque são poucas audiências que são feitas presencialmente. E eu preciso te dizer o seguinte, da mesma forma que você não faz tanta audiência presencial, a outra parte também não faz e o juiz também não faz. Então, se você vai para uma audiência presencial, vai com o coração aberto, vai tranquilo, porque existe uma regra de onde cada um deve sentar, correto? Perfeito. Essa regra onde cada um deve sentar, dificilmente você vai lembrar de cabeça. Então, o teu papel, o que que é? É técnico. Você tem que saber como que uma audiência funciona. Quem ouve primeiro, quem ouve depois, perguntas que podem ser feitas, a contradita de testemunha, perguntas que você pode depois eventualmente fazer para contraditar, enfim, procedimento, alegações finais, se for orais ou se for por escrito, enfim, procedimento. Onde você vai sentar não é uma preocupação. Então, chegou na audiência, minha sugestão é a seguinte, tem audiência presencial, chega no fórum antes, uma meia horinha antes, entra na sala do gabinete ou do cartório e pergunta, tudo bem, eu vim para uma audiência presencial e eu quero saber qual é a sala, se é essa aqui mesmo, se eu posso esperar aqui fora. Ela vai te responder, sim, é essa aqui, ou não, é lá no outro lugar, ela vai te direcionar. Depois que ela te direcionar, você vai sentar na frente da sala de audiência e você vai esperar. Quando você for chamado, você literalmente pergunta, eu sou, boa tarde, né? Bom dia, boa tarde, eu sou o autor, ou eu sou o réu, para que lado que a gente senta? Pronto, tudo bem. E aí ela vai te direcionar, aqui ó, na esquerda, na direita, pronto, e tá resolvido, tá? Então, isso para te esclarecer que você não precisa achar que é um bicho de sete cabeças, que você vai, mas é presencial, eu não sei que lado que eu sento, eu vou passar vergonha. Não, vergonha é você não perguntar. Se você não perguntar, você vai ficar lá perdido, teu cliente vai perceber. Então pergunta, não há vergonha nenhuma em perguntar. É claro que daí o procedimento você tem que saber quem é ouvido primeiro, né? Eventuais situações que podem ocorrer nessa audiência de instrução e julgamento, tá bom? Então, sobre instrução e julgamento seria isso, tem muito mais coisa para falar, mas é mais um basicão de dicas que você precisa numa audiência de instrução e julgamento. Então, só lembrando, né? Peritos e assistentes, depois depoimento pessoal, autor e réu, depois testemunhas, autor e réu. Aí acabou. Aí ali encerrou. Dá para contraditar? Em que momento que eu contradito, Matheus? Só para encerrar então. Em que momento que eu contradito? Quando o juiz qualificar a testemunha. Quem é a testemunha? É o Matheus Adriano Paulo, advogado, ele é testemunha. Fechou. Qualificou? Perfeito. Excelência, pela ordem, eu gostaria de contraditar. O que é contraditar? É você dizer que ela não pode ser ouvida como testemunha, né? E aí você vai dar os motivos. Porque elas são amigas íntimas no Instagram, tal, isso tudo foi juntado no processo. Você vai dar os motivos. E aí você contraditou, o juiz já vai dar a decisão ali na hora se recebe a contradita ou não, tá bom? Então, era isso. Agora sim eu encerrei. Ficamos então com o vídeo aqui por aqui. Se tiver alguma dúvida, eu peço que coloquem nos comentários, que aí a gente produz outros vídeos relacionados a esse assunto, tá? Um abraço. Então, se você gosta de vídeos assim, não deixa de me seguir aqui nas redes sociais. Também ativar o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que eu posto aqui semanalmente. Então, agora sim, um abraço e até a próxima.